audiobook do livro A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Seth. Capítulo 21. Afirmação, amor, aceitação e negação. Início do ditado. Capítulo 21. Afirmação, amor, aceitação e negação. Esse é o título. Afirmação significa dizer sim a si próprio e à vida que você leva, aceitando sua própria unicidade. Esta afirmação significa que você declara a sua individualidade. Afirmação significa que você abraça a vida, que é sua e que flui através de você. A afirmação de si mesmo é uma de suas maiores forças. Você pode, às vezes, muito adequadamente, negar certas porções de experiência, embora confirmando sua própria vitalidade. Não tem de dizer sim às pessoas, questões ou eventos que o perturbem profundamente. Afirmação não significa uma aceitação débil de qualquer coisa que lhe apareça pela frente, seja o que for que sinta sobre ela. Afirmação biológica significa saúde. Você vive sua vida compreendendo que forma sua própria experiência, reforçando sua habilidade para fazê-lo. Afirmação não significa ficar sentado e dizer: nada posso fazer, está tudo nas mãos do destino, portanto seja o que ele quiser. A afirmação é baseada na compreensão de que nenhuma outra consciência é igual à sua, de que suas habilidades são singularmente suas e diferentes das de qualquer outra pessoa, e a aceitação de sua individualidade na carne. Basicamente, ela é uma necessidade espiritual, psíquica e biológica e representa seu apreço por sua integridade singular. Um átomo pode cuidar de si mesmo, mas os próprios átomos são, de alguma forma, como animais domesticados. Unindo-se à família biológica do corpo, de certa forma, eles se tornam como gatos ou cachorros amigáveis que estão sob seu domínio. Os animais pegam as características de seus donos. As células são altamente influenciadas por seu comportamento e por suas crenças. Se afirmar a verdade de seu ser físico, ajudará as células e órgãos de seu corpo e, sem saber, estará tratando-os com bondade. Se não confiar em sua natureza física, também irradiará esse sentimento, independentemente do que fizer por sua saúde. As células e os órgãos sabem que você não confia neles, assim como os animais. De certa forma, você estabelece anticorpos contra si mesmo, simplesmente porque não crê no equilíbrio de seu ser físico como ele existe no espaço e no tempo. Você pode afirmar sua singularidade muito adequadamente, dizendo não às vezes. A individualidade lhe concede o direito de tomar decisões. Em seus termos, isto significa dizer sim ou não. Concordar sempre pode significar que você está negando sua própria individualidade. Eu odeio, entre aspas, uma pessoa, diz eu odeio, está, pelo menos, dizendo que ela tem um eu capaz de odiar. Aquele que diz não tenho o direito de odiar, não está enfrentando sua própria individualidade. Uma pessoa que conhece o ódio também compreende a diferença entre essa emoção e o amor, as ambiguidades, os contrastes, as semelhanças, a afirmação do próprio eu da criatura permitem o livre fluxo de emoções. Muitos rejeitam a experiência de sentimentos que consideram negativos. Tentam afirmar o que pensam ser emoções positivas. Não se permitem as dimensões de sua condição de criatura e, fingindo não sentir o que sentem, negam a integridade de sua própria experiência. As emoções seguem as crenças. Elas são estados de sensibilidade naturais e variáveis, cada um levando ao outro em um livre fluxo de energia e atividade. Matizes coloridos, ricos e brilhantes que dão variedade à qualidade da consciência. Tais estados da personalidade podem ser comparados apenas a cores, brilhantes e escuras, os fortes padrões de energia que sempre representam movimento, vida e variedade.
é inútil rejeitá-los. Eles são um dos meios pelos quais as consciências, sintonizada fisicamente, conhece a si mesma. Não são destrutivos. Não se pode considerar uma emoção boa e a outra má. As emoções simplesmente são. Elas constituem elementos do poder da consciência, cheios de energia. Quando não manipuladas, fundem-se à potente maré do ser. Você não pode afirmar uma emoção e negar outra sem estabelecer barreiras. Você tenta esconder no armário de sua mente o que considera sentimentos negativos, como no passado prendiam parentes loucos. Tudo isso porque não confia nos aspectos de sua individualidade na carne. Afirmação significa aceitar sua alma como ela aparece em seu ser humano. Eu disse isso anteriormente, capítulo 7, 9 ou 8, não sei direito. Mas você não pode negar como criatura sem negar sua alma, e não pode negar sua alma sem negar-se como criatura. Seção 673, 27 de junho de 1973, 21h38, quarta-feira. Por si só, o ódio não perdura. Em geral, ele se parece frequentemente como o amor, pois aquele que odeia sente-se atraído pelo objeto de seu ódio por laços profundos. O ódio também pode ser um método de comunicação, mas nunca é um estado firme e constante. E mudará automaticamente se não tentar manipulá-lo. Se acreditar que o ódio é errado e maligno e perceber que está odiando alguém, poderá tentar inibir a emoção ou virá-la contra si próprio, ficando com raiva de você mesmo em lugar da outra pessoa. Por outro lado, pode tentar fingir que o sentimento não existe mais e, nesse caso, reprimir essa energia maciça, não podendo usá-la para outros propósitos. Em seu estado natural, o ódio tem uma característica vigorosa, estimulante, que desencadeia mudanças e ação. Independentemente do que lhe disseram, o ódio não provoca grande violência. Como já dissemos neste livro, a violência é, em geral, o resultado de uma sensação crescente de impotência. Muitas pessoas que inesperadamente cometem grandes crimes, assassinatos repentinos, até mortes em massa, têm uma história de docilidade e atitudes convencionais, tendo sido, na verdade, consideradas como modelos de conduta. Todos os elementos naturais agressivos foram negados em sua natureza, e os indícios de ódio passageiro foram considerados malignos e errados. Consequentemente, esses indivíduos acham difícil expressar as negações mais normais ou ir contra o código das convenções e do respeito que haviam aprendido. Eles não conseguem comunicar-se com seus semelhantes para expressar um desacordo, nem mesmo, digamos, como o fazem os animais. Psicologicamente, apenas uma explosão maciça pode libertá-los. Sentem-se tão impotentes, o que aumenta suas dificuldades, de modo que tentam libertar-se mostrando grande poder em termos de violência. Alguns desses indivíduos, filhos modelo, por exemplo, que raramente respondiam a seus pais, foram subitamente enviados para a guerra e receberam carta branca para liberar todos esses sentimentos em combate. Refiro-me especialmente às últimas duas guerras, da Coreia, de 1950 a 1953, e do Vietnã, de 1964 a 1973, não a Segunda Guerra Mundial. Nessas guerras, as agressões podiam ser liberadas sem que eles deixassem de seguir os códigos. Os indivíduos deparavam-se, entretanto, com o horror de seus ódios e agressões contidos e violentamente liberados. Vendo os resultados sangrentos, ficavam ainda mais apavorados, mais aterrorizados pelo que viam como essa terrível energia que às vezes parecia levá-los a matar. Ao retornarem, o código de comportamento voltou a ser aquele que se ajustava à vida civil, e tornaram-se outra vez tão exigentes com eles mesmos quanto lhes era possível. Muitos pareciam superconvencionais. O luxo de expressar emoções, mesmo em forma exagerada,
foi-lhes de repente negado, e a sensação de impotência cresceu devido ao contraste. Este não vai ser um capítulo dedicado à guerra, entretanto, há alguns pontos que eu desejo mencionar. É a sensação de impotência que também faz com que nações iniciem guerras. Isso pouco tem a ver com sua situação real do mundo, ou com o poder que outros possam lhes atribuir, mas com uma sensação geral de impotência, às vezes não obstante sua dominação do mundo. De certa forma, até sinto que este não seja o lugar para discutir a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, pois ela também resultou de uma sensação de impotência que explodiu em um enorme banho de sangue. O mesmo curso foi seguido, em particular, por indivíduos como os que já mencionamos. Sem entrar em detalhes, simplesmente desejo mencionar que, nos Estados Unidos, fizeram-se grandes esforços nacionais, depois da Segunda Guerra Mundial, para desviar as energias dos soldados para outras áreas quando voltaram para casa. Muitos que entraram naquela guerra, sentindo-se impotentes, receberam grandes benefícios quando terminou. Foram-lhes dados meios para terem poder a seus próprios olhos, sendo também recebidos de volta como heróis. E embora muitos certamente estivessem desiludidos na estrutura geral do ânimo do país, os veteranos foram bem recebidos. Estou agora falando de modo geral sobre a guerra da qual estamos tratando, pois é claro que houve exceções, mas a maior parte dos homens nela envolvidos aprendeu algo com suas experiências. Eles voltaram-se contra a ideia da violência, e cada um, à sua própria maneira, reconheceu as ambiguidades psicológicas de seus próprios sentimentos durante os combates. Os políticos lhes asseguraram que aquela seria a última guerra, e a ironia é que quase todos os que usavam o uniforme acreditaram nisso. Palavras de Robert, entre parênteses agora. Robert Butts, foi um dos que acreditaram. Fecha parênteses e volta às palavras de Seth. A mentira não se transformou em verdade, mas aproximou-se dela, pois a despeito de seus fracassos, os soldados conseguiram criar filhos que não iam para a guerra espontaneamente, que questionavam seus motivos. De uma forma estranha, isso tornou as coisas ainda mais difíceis para os que foram para as duas guerras seguintes, menos extensas, pois o país não estava apoiando qualquer uma delas. A sensação de impotência por parte de soldados era clara, como antes, só que desta vez o banho de sangue foi mais local. O código, porém, estava debilitado. Esta liberação não foi aceita como havia sido antes, mesmo dentro das fileiras. Na última guerra, no Vietnã, o país estava tanto contra quanto a favor, e a sensação de impotência dos homens foi reforçada depois que a guerra terminou. Essa é a razão dos incidentes violentos provocados pelos soldados que voltaram. Quanto à Guerra do Vietnã, mais de 500 prisioneiros americanos foram libertados pelo Vietnã do Norte depois do cessar-fogo de janeiro de 1973. As autoridades temem que agora um grande número desses homens venha a acreditar que seu sofrimento foi em vão por causa da impopularidade da guerra nos Estados Unidos. Houve suicídios entre eles a partir de julho, e muitos tiveram pelo menos reações temporárias de estresse desde que saíram da prisão. O ódio por si só não se transforma em violência. O ódio dá uma sensação de poder e original comunicação e ação. Em seus termos, é o acúmulo da raiva natura que é nefasto. Nos animais, digamos, levaria a um confronto ou a posturas de briga, nas quais a linguagem do corpo de cada criatura, seus movimentos e seu ritual serviriam para comunicar uma posição perigosa. Um dos animais simplesmente retrocederia. Eles poderiam rosnar ou rugir. O poder seria eficazmente demonstrado, mas de modo simbólico. Esse tipo de briga entre animais ocorre raramente, pois os animais envolvidos precisariam ter ignorado ou abortado muitas brigas preliminares, menores ou iniciais, cada uma com o propósito de deixar claras as posições e desviar a violência. Outro pequeno ponto aqui. O conselho de Cristo de dar a outra face foi um método psicologicamente astucioso de desviar a violência.
não de aceitá-lo. Simbolicamente, representa um animal mostrando a barriga ao adversário. O comentário foi feito simbolicamente. Em certos níveis, era o gesto de derrota que trazia o triunfo e a sobrevivência. Não era para ser o ato servil de um Marte que dizia torne a bater-me, mas representava uma afirmação biologicamente pertinente, uma comunicação da linguagem do corpo. Lembraria habilmente ao ataque às velhas posturas comunicativas dos mesmos animais. O amor também é um grande incentivador da ação e utiliza dínamos de energia. Amor e ódio, em sua experiência, baseiam-se ambos na autoidentificação. Você não se dá o trabalho de amar ou odiar pessoas com as quais não se identifica. Elas praticamente não o afetam, não induzem uma emoção profunda. O ódio sempre envolve um sentimento doloroso de separação do amor, que pode ser idealizado. Uma pessoa contra quem, em determinado momento, você tem um forte sentimento, perturba-o porque não correspondeu às suas expectativas. Quanto maiores suas expectativas, maior parecerá qualquer divergência com ela. Se você odeia um dos pais, é precisamente porque esperava esse amor. Jamais sentirá rancor de uma pessoa de quem não espera nada. De um modo estranho, o ódio é um meio de voltar ao amor e, quando expresso, tem por fim comunicar a separação que existe em relação ao que era esperado. O amor, portanto, pode muito sutilmente conter ódio. O ódio pode conter amor e ser guiado por ele, especialmente por um amor idealizado. Você odeia algo que o separa de um objeto amado. É precisamente porque o objeto é amado que passa a ser tão detestado caso não corresponda às expectativas. Você pode amar seus pais, mas se parecer que eles não retornam esse amor e não correspondem às suas expectativas, poderá então odiá-los por causa do amor que o leva a esperar mais. O ódio tem a finalidade de devolver-lhe seu amor. Ele deve fazê-lo comunicar-se, declarando os seus sentimentos, aclarando o ar, por assim dizer, e levando-o para mais perto do objeto amado. O ódio não é negação do amor, mas uma tentativa de recuperá-lo e um reconhecimento doloroso das circunstâncias que o separam dele. Se você entendesse a natureza do amor, seria capaz de aceitar seus sentimentos de ódio. A afirmação pode incluir a expressão dessas emoções fortes. Os dogmas ou sistemas de pensamento que lhe dizem para elevar-se acima de suas emoções podem ser enganosos, até em seus termos, um tanto perigosos. Essas teorias baseiam-se no conceito de que há algo inatamente destrutivo, abjeto ou errado na natureza emocional do homem, enquanto a alma é sempre representada como sendo calma, perfeita, passiva e insensível. Apenas a percepção mais elevada, bem-aventurosa é permitida. A alma, porém, é acima de tudo uma fonte de energia, criatividade e ação, que mostra suas características na vida precisamente através das emoções que mudam constantemente. Confiando neles, seus sentimentos o levarão a estados espirituais de mística compreensão, calma e tranquilidade. Seguidas suas emoções, o levarão a profundos entendimentos, mas você não pode ter um eu físico sem emoções, assim como não pode ter um dia sem condições climáticas. No contato pessoal, o indivíduo pode ter grande consciência de seu amor constante por outra pessoa, mas ainda reconhecer momentos de ódio, quando percebe separações das quais se ressente por causa de amor envolvido. Da mesma forma, é possível amar seus semelhantes em uma escala grandiosa, embora às vezes os odeie, precisamente por parecerem não merecer esse amor. Quando você se enraivece contra a humanidade, é porque a ama. Negar a existência do ódio, então, é negar o amor. Não que essas emoções sejam opostas, é que elas são aspectos diferentes de uma mesma coisa.
Até certo ponto, você deseja identificar-se com aqueles por quem tem fortes sentimentos. A pessoa não ama alguém simplesmente porque associa porções de si ao outro, mas porque, em geral, o outro evoca dentro dela vestígios de seu próprio eu idealizado. A pessoa amada tira o melhor de você. Nos olhos dela, você vê aquilo que você pode ser. No amor do outro, percebe seu potencial. Isso não significa que na pessoa amada esteja apenas reagindo a seu próprio eu idealizado, pois vocês podem igualmente ver no outro seu próprio potencial idealizado. Esse é um tipo peculiar de visão compartilhada pelos envolvidos, seja no caso de marido e mulher ou de pais e filhos. Esta visão é muito capaz de perceber a diferença entre o comportamento e o ideal, de modo que nos períodos ascendentes do amor, as discrepâncias de comportamento, digamos assim, são ignoradas e consideradas relativamente sem importância. O amor está sempre mudando naturalmente. Não existe um único estado de atração mútua profunda em que duas pessoas fiquem envolvidas eternamente. Como emoção, o amor é móvel e pode mudar muito facilmente para a ira ou ódio e depois voltar. Contudo, na estrutura da experiência, o amor pode ser predominante, mesmo quando não é estático. E se o for, haverá sempre uma visão do ideal, assim como certo aborrecimento por causa das diferenças que ocorrem naturalmente entre a realidade e a visão. Há adultos que tremem quando um de seus filhos diz: "Eu odeio você". Muitas vezes as crianças aprendem rapidamente a não serem tão honestas. O que a criança está realmente dizendo é: "Eu te amo tanto, porque você é tão mal para mim?" Ou "O que se interpõe entre nós e o amor que eu sinto por você?" O antagonismo da criança baseia-se em uma firme compreensão de seu amor. Os pais, ensinados a acreditar que o ódio é errado, não sabem como lidar com a situação. O castigo simplesmente aumenta o problema da criança. Se os pais demonstram medo, a criança aprende a ter medo dessa ira e desse ódio, que levam os pais a se encolherem. A criança é condicionada então a esquecer essa compreensão instintiva e ignorar as ligações entre o ódio e o amor. Em geral, lhe é ensinado não apenas a reprimir as expressões verbais de ódio, mas também lhe dizem que os pensamentos inspirados pelo ódio são tão maus como as ações ditadas pelo ódio. Você fica condicionado a sentir-se culpado diante da simples ideia de odiar alguém. Tenta esconder esses pensamentos de si mesmo. Talvez consiga fazer isso tão bem que, em nível consciente, literalmente não saiba o que está sentindo. As emoções estão presentes, mas lhes são invisíveis porque você tem medo de encará-las. Mesmo sentindo, divorcia-se de sua própria realidade e desliga-se de seus sentimentos de amor. Esses estados emocionais rejeitados podem ser projetados exteriormente sobre outras pessoas, um inimigo na guerra, um vizinho. Mesmo que perceba estar odiando o inimigo simbólico, terá também consciência de uma forte atração. Um laço de ódio os unirá, mas o laço foi originalmente baseado no amor. Neste caso, porém, você exacerba e exagera tudo o que difere do ideal, focalizando predominantemente essas diferenças. Em qualquer caso, tudo isso estará conscientemente disponível para você. É preciso apenas uma tentativa honesta e determinada de conscientizar-se de seus próprios sentimentos e crenças. Até suas fantasias odiosas o farão voltar-se para uma reconciliação e liberarão o amor. A fantasia de bater nos pais ou em uma criança até a morte, se levada a seu termo, acabará em lágrimas de amor e compreensão. Vou terminar nossa sessão. Minhas cordiais saudações a ambos e boa noite. Abre parênteses, palavras de Robert. Nota acrescentada mais tarde. Depois de comparar as informações desta sessão com algum do material de Seth de anos anteriores, Jane escreveu alguns comentários para serem inseridos aqui. Entre aspas, palavras de Jane.
Nessas passagens sobre ódio e em outras partes deste livro, Seth entra mais profundamente na natureza de nossa vida emocional do que antes. Seus comentários anteriores sobre ódio, por exemplo, foram feitos quando ele precisava levar em consideração o nível de compreensão das pessoas que estavam participando da sessão. Um exemplo é mencionado na página 248 do livro The Seth's Material, quando, em resposta à declaração de um aluno da aula de ESP, Seth considerou normal a ideia convencional de ódio do aluno e respondeu de acordo. Não há justificativa para o ódio. Quando você amaldiçoa outra pessoa, amaldiçoa a si mesmo e a maldição retorna para você. A resposta deve ser considerada à luz da conversa anterior, quando o aluno estava tentando justificar a violência como meio de alcançar a paz. A preocupação principal de Seth foi refutar esse conceito. Neste livro, Seth leva o leitor além das ideias convencionais de bem e mal, para uma nova estrutura de compreensão. Mas mesmo nesses níveis mais profundos, o ódio não é justificado, uma vez que um confronto honesto com o ódio levará o indivíduo de volta ao amor, sobre o qual ele realmente se baseia. O caso é que o ódio não deve ser aceito, mas sim compreendido. Ao usar a palavra maldição, Seth não se refere a imprecações ou palavrões, mas sim ao ato de dirigir ódio contra outra pessoa, até que a pessoa chegue a um acordo consigo mesma e com suas emoções. O ódio retornará porque ele pertence a quem odeia e a ninguém mais. As instruções anteriores sobre como lidar com as emoções no capítulo 11 fornecem uma estrutura em que o ódio pode ser enfrentado e compreendido. Também importante neste conceito é o comentário frequente de Seth de que a expressão da agressão normal evita a transformação da raiva em ódio. Seção 674, 2 de junho de 1973, 21 e 23, segunda-feira. Afirmação significa aceitação de sua própria complexidade miraculosa. Significa dizer sim a seu próprio ser. Significa concordar com sua realidade como o espírito na carne. Dentro da estrutura de sua própria complexidade, você tem direito de dizer não a certas situações, de expressar seus desejos, de comunicar seus sentimentos. Se fizer isso, no grande fluxo e na extensão de sua realidade eterna, haverá uma corrente de amor e criatividade que o carregará. A afirmação é a aceitação de si mesmo em seu presente, como a pessoa que você é. Dentro dessa aceitação, pode encontrar qualidades que desejaria não ter ou hábitos que o aborreçam. Você não deve esperar ser perfeito. Como mencionado antes, suas ideias de perfeição significam um estado de realização além do qual não existe crescimento futuro, e esse estado não existe. Ver seção 626, capítulo 5, por exemplo. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Inverta isso e diga: ama a ti mesmo como a teu próximo. Pois em geral você reconhece a bondade de outra pessoa e ignora a sua. Alguns acreditam existir grande mérito e virtude santa naquilo que chamam de humildade. Nesse caso, ter orgulho de si mesmo parecerá um pecado e a verdadeira afirmação de si mesmo será impossível. Auto-orgulho genuíno é o reconhecimento amoroso de sua própria integridade e valor. A verdadeira humildade é baseada na consideração afetuosa por si mesmo, além do reconhecimento de que você vive em um universo onde todos os outros seres também possuem, inegavelmente, esta individualidade e este alto valor. A falsa humildade, ele diz que você não é nada. Em geral, ela esconde um orgulho distorcido, vaidoso, não admitido, porque ninguém pode realmente aceitar uma teoria que negue o valor pessoal. A falsa humildade pode fazê-lo diminuir o valor dos outros, porque se você não aceita qualquer valor em si mesmo, também não pode enxergá-lo em outras pessoas. O verdadeiro auto-orgulho lhe permite ajudá-los a usar seus talentos.
Muitas pessoas gostam de mostrar que ajudam os outros, incentivando-os, por exemplo, a apoiar-se nelas. Acreditam que isso seja uma virtude muito santa. Pelo contrário, estão impedindo que estas pessoas reconheçam e usem suas próprias forças e talentos. Apesar do que lhe foi dito, não há mérito no autossacrifício. Ele é simplesmente impossível. O eu cresce e se desenvolve, não pode ser aniquilado. Em geral, o autossacrifício significa tirar o fardo de suas próprias costas e jogá-lo sobre uma outra pessoa, passando para ela a responsabilidade. Uma mãe diz a seu filho: "Sacrifiquei minha vida por você." Está falando bobagem. Em termos básicos, essa mãe acredita, não importa o que diga, que não tinha muito do que desistir, e o sacrifício deu-lhe a vida que ela queria. Um filho que diz: "Sacrifiquei minha vida por meus pais e dediquei-me a cuidar deles", está dizendo: "Tive medo de viver minha própria vida e medo de deixá-los viver a deles, e assim, sacrificando minha vida, ganhei a vida que desejava." O amor não exige sacrifícios. Os que temem afirmar seu próprio ser também temem deixar que outros vivam para si mesmos. Vocês não ajudam seus filhos mantendo-os acorrentados a vocês, mas também não ajudam seus pais idosos incentivando neles uma sensação de impotência. O senso comum de comunicação que lhes foi dado como seres humanos, se espontânea e honestamente seguido, resolverá muitos de seus problemas. Só a comunicação reprimida leva à violência. A força natural do amor está dentro de vocês, e os métodos normais de comunicação sempre têm o propósito de levá-los a um maior contato com seus semelhantes. Amem-se e honrem a si próprios justamente, e irão tratar os outros justamente. Quando dizem não ou negam, sempre o fazem porque em sua mente e em seus sentimentos a situação atual ou proposta está longe de ser ideal. A negação é sempre uma resposta a algo que é considerado como um bem maior. Se não tiverem ideias rígidas demais a respeito da perfeição, a recusa comum serve a um propósito muito prático. Nunca, porém, neguem sua realidade presente para compará-la a alguma perfeição idealizada. A perfeição não é uma maneira de ser, pois todo ser está em um estado de evolução. Isso não significa que todo ser esteja no estado de tornar-se perfeito, mas no estado de tornar-se mais ele mesmo. Todas as outras emoções são baseadas no amor, e de uma forma ou de outra, todas se relacionam a ele, e são métodos de retornar a ele e expandir suas capacidades. Ora, em todo este livro, eu, de propósito, permaneci longe da palavra amor, por causa das várias interpretações geralmente atribuídas a ele e por causa dos erros que com frequência são cometidos em seu nome. Para amar outra pessoa, é preciso primeiro amar a si mesmo, aceitando a si mesmo e sendo alegremente o que você é. Utilizará seus próprios talentos e sua simples presença fará outros felizes. Você não pode odiar-se e amar outras pessoas. É impossível. Em vez disso, projetará sobre outros todas as qualidades que acha que não possui. Fingirá admirá-los e os odiará por possuí-las. Embora afirme amar o outro, tentará minar as próprias bases de seu ser. Quando você ama outros, concede-lhes sua liberdade inata e não insiste covardemente para que eles sempre o escutem. O amor não tem divisões. Não existe uma diferença básica entre o amor de um filho por seus pais, dos pais por um filho, de uma mulher pelo marido, de um irmão por uma irmã. Há apenas expressões e características variadas do amor, e todo amor é afirmativo. Ele pode aceitar desvios da visão ideal sem condenar. Não compara o ser da pessoa amada com o que é idealizado. Nesta visão, o possível é visto como presente, e a distância entre a realidade e o ideal não é contraditória, uma vez que eles coexistem. Às vezes, você pode pensar que detesta a humanidade, pode considerar as pessoas insanas, as pessoas com quem divide o planeta. Pode gritar contra o que considera comportamento estúpido, maneiras sanguinárias e métodos inadequados,
e sem visão usados para resolver seus problemas. Tudo isso é baseado sobre seu conceito idealizado de que a raça deveria ser, em outras palavras, o amor que sente por seus semelhantes. Seu amor, porém, pode perder-se caso você se concentre nessas variações que são menos do que idílicas. Quando mais acha que odeia a raça, está, na verdade, diante de um dilema de amor. Está comparando a raça a seu próprio conceito idealizado de amor. Nesse caso, porém, perde de vista as pessoas reais envolvidas. Você está colocando o amor em tal plano que se divorcia de seus sentimentos reais, não reconhecendo as emoções amorosas que são a base de seu descontentamento. Sua afeição deixa a desejar, porque você nega o impacto desta emoção por medo de que a pessoa amada, neste caso a raça como um todo, não corresponda. Você se concentra, portanto, no afastamento do ideal. Se em vez disso, você permitisse liberar o amor que na verdade está por trás de sua insatisfação, conseguiria ver as características amorosas da raça, que agora lhe escapam à observação. Não existe nada mais pomposo do que a falsa humildade. Muita gente que se considera buscadora da verdade espiritual está cheia dessa falsa humildade. Essas pessoas, em geral, usam termos religiosos para expressar-se. Dizem, eu não sou nada, mas o Espírito de Deus move-se através de mim, e se faço alguma coisa boa é por causa do Espírito de Deus e não de mim mesmo. Ou, não tenho qualquer talento próprio, somente o poder de Deus tem talentos. Nesses termos, você é o poder de Deus manifestado. Você não é impotente. Ao contrário, através de seu ser, o poder de Deus é fortalecido, pois você é uma porção do que Ele é. Vocês não são simplesmente um pedaço de barro inócuo e insignificante, por meio do qual Ele decide mostrar-se. Vocês são Ele, manifestando-se como vocês. Vocês são tão legítimos quanto Ele. Se você é uma parte de Deus, então Ele também é uma parte de você. E ao negar seu próprio valor, acaba negando também o dele. Eu não gosto de usar o termo Ele, significando Deus, uma vez que tudo o que é a origem não apenas de todos os sexos, mas de todas as realidades, em algumas das quais o sexo, como vocês os consideram, não existe. A afirmação está no movimento espontâneo do corpo quando dança. Inúmeros devotos que se consideram muito religiosos não compreendem tanto a natureza do amor ou da afirmação, como alguns frequentadores de bares que celebram a natureza de seus corpos e desfrutam a transcendência espontânea ao se abandonarem-se aos movimentos de seu ser. A verdadeira religião não é repressiva, como também a vida não o é. Quando Cristo falou, Ele o fez no contexto de seus tempos, usando o simbolismo e o vocabulário que fazia sentido para aquele povo em particular, em um período particular da história em seus termos. Ele começou com as crenças deles e, usando as referências deles, tentou levá-los a domínios mais livres do entendimento. Com cada tradução, a Bíblia foi mudando seu significado, sendo interpretada na linguagem dos tempos. Cristo falou em termos de espíritos bons e maus, porque eles representavam as crenças do povo. Ver a seção 647, capítulo 12, para material relacionado. Nos termos deles, mostrou-lhes que os maus espíritos podiam ser dominados, mas esses eram, naquela época, símbolos aceitos como realidade pelo povo, às vezes em relação a doenças e condições humanas muito normais. A própria exortação, ama teu próximo, como a ti mesmo, isso foi uma afirmação irônica, pois naquela sociedade nenhum homem amava seu vizinho, mas desconfiava profundamente dele. Grande parte do humor de Cristo, contudo, foi perdido. No Sermão da Montanha, a frase que afirmava que os mansos herdarão a terra foi totalmente mal interpretada. Cristo quis dizer,
Vocês formam sua própria realidade. Os que tiverem pensamentos de paz estarão a salvo das guerras e dissensões, e não serão tocados por elas. Escaparão e, na verdade, herdarão a terra. Pensamentos pacíficos, especialmente em meio aos caos, requerem grande energia. As pessoas que podem ignorar a evidência física das guerras e propositadamente pensar de modo pacífico triunfarão. Mas em sua terminologia, a palavra manso veio a significar fraco, inadequado, sem energia. Na época de Cristo, a frase sobre os mansos herdarão a terra pressupunha o uso energético da afirmação do amor e da paz. Como mencionei em 7 Speaks, a entidade Cristo era grande demais para ser contida em um só homem, ou mesmo em qualquer época. Portanto, o homem em que vocês pensam como Cristo não foi crucificado. Ver capítulos 21 e 22 do livro 7 Speaks. Nem a ideia de autossacrifício estava então envolvida. O mito tornou-se mais real do que o evento físico, o que naturalmente acontece em muitos eventos históricos assim chamados importantes. Até o mito, porém, foi distorcido. Deus não sacrificou seu filho, muito amado, ao permitir que aquele se encarnasse. A entidade Cristo desejou nascer no espaço e no tempo como criatura, a fim de servir como líder e traduzir certas verdades em termos físicos. Cada um de vocês sobrevive à morte. O homem que foi crucificado sabia disso sem qualquer dúvida e nada sacrificou. Entre parênteses, palavras de Robert. Em 7 Speaks, aqui no Brasil traduzido como 7 Fala, você disse que Judas arrumou um substituto para ser crucificado no lugar de Cristo. Fecha parênteses. Resposta de 7. O substituto foi uma personalidade aparentemente enganada, mas em sua ilusão, ele sabia que cada pessoa ressuscita. Ele tomou para si o tornar-se símbolo deste conhecimento. O homem chamado Cristo não foi crucificado. No drama geral, contudo, pouca diferença fez o que foi fato, em seus termos, e o que não foi, pois a realidade maior transcende os fatos e os cria. Vocês têm livre-arbítrio. Poderiam interpretar a história como desejassem. Isso lhes foi concedido. O grande poder criativo do drama ainda existe e vocês usam-no à sua própria maneira, até mesmo mudando o seu simbolismo de acordo com a mudança de suas crenças. A ideia principal, porém, é a afirmação de que o ser físico, o eu que você conhece, não é aniquilado com a morte. Isso é aparente até nas distorções. Todo o conhecimento de Deus, o Pai, como dado por Cristo, foi na verdade um Novo Testamento. A imagem masculina de Deus foi usada por causa da orientação sexual da época. Mas, além disso, a personalidade de Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. De certa forma, a personalidade Cristo foi uma manifestação da evolução da consciência, que levou a raça para além dos conceitos violentos da época e alterou o comportamento que havia prevalecido até o momento. Em termos de tempo, evolução, como vocês o consideram, a consciência emergente chegou ao ponto em que se deleitava tanto em distinções e diferenças que até mesmo em pequenas áreas geográficas, numerosos grupos, cultos e nacionalidades se reuniam, cada um orgulhosamente afirmando sua própria individualidade e valor sobre os outros. No início, nesses termos, a consciência emergente do homem precisava da liberdade de se dispersar, de se tornar diferente, de originar bases para várias características e assegurar individuações. Na época de Cristo, porém, algum princípio de unidade era necessário, pelo qual essa diversificação também vivenciada e um senso se unisse e sentisse sua unicidade. Cristo foi o símbolo da consciência emergente do homem, contendo dentro de si o conhecimento de seu potencial. Sua mensagem tinha o propósito de se estender além dos tempos,
mas essa interpretação muitas vezes não é dada. Cristo usou parábolas que eram aplicáveis então, como descrito nos 4 evangelhos. Usou os sacerdotes como símbolos de autoridade, transformou a água em vinho, mas pessoas que se consideram muito santas ignoram o Cristo na festa das bodas e acham qualquer bebida alcoólica degradante. Ele se associou com prostitutas e com os pobres, e seus discípulos dificilmente poderiam ser considerados benfeitores da cidade. Entretanto, muitos que se consideram pessoas religiosas prezam a respeitabilidade acima de tudo. Cristo usou a linguagem da época e, à sua própria maneira, falou contra ideias dogmáticas e contra os templos que pretendiam ser o repositório de conhecimentos sagrados, mas que, em vez disso, preocupavam-se com dinheiro e prestígio. Muitas pessoas, entretanto, que se dizem seguidoras de Cristo agora, voltam-se contra as párias que ele considerava como irmãos e irmãs. Ele afirmou a realidade do indivíduo acima de qualquer organização, embora compreendesse que algum tipo de organização era necessário. Toda a sua mensagem foi que o mundo exterior é a manifestação do interior, que o reino de Deus foi feito carne. Na verdade, há evangelhos perdidos, escritos naquela época por homens em outros países a respeito da vida desconhecida de Cristo, de episódios não relatados na Bíblia. Eles formavam uma estrutura separada de conhecimentos que poderiam ser aceitos por pessoas que tinham crenças diferentes das dos judeus na época. As mensagens eram dadas em outros termos, mas também refletiam a afirmação do eu e sua existência contínua após a morte física. O amor era sempre ressaltado. Um dos evangelhos é falsificado, isto é, foi escrito depois dos outros, e os eventos foram distorcidos para parecer que alguns deles aconteceram em um contexto totalmente diferente do verdadeiro. Independente disso, a mensagem de Cristo foi de afirmação. O evangelho falsificado não foi o de Marcos nem o de João. Há razões particulares para eu não desejar ser específico agora. Na época, Cristo uniu a consciência do homem de várias formas que perduraram através da história. A consciência crística não era isolada. Estou falando em seus termos agora. A mesma consciência deu origem a todas as suas religiões, as várias estruturas pelas quais as pessoas de diferentes épocas puderam expressar-se e crescer. Em todos os casos, as religiões começaram com as crenças predominantes, passadas através das máximas ou provérbios da época, e depois expandiram. Ora, isso representa o lado espiritual da evolução do homem. As estruturas das ideias da vida psíquica e mental foram muito mais importantes que os aspectos físicos enquanto a espécie crescia e mudava. Fim da sessão. Entre parênteses, palavras de Robert. Depois da sessão, Jane fez uma pequena experiência. Expliquei-lhe o pouco que sabia sobre os evangelhos e sugeri que ela tentasse determinar psiquicamente se o evangelho falsificado era o de Mateus ou Lucas. Em um momento, sem tentar muito, Jane disse que era o de Mateus. Ela não sabia por que saíra com essa resposta e não tentou descobrir mais. Nem, disse ela, sua afirmação era necessariamente uma resposta de ou através de Sete. Acredita-se, de modo geral, que o Evangelho de Marcos, que Sete afirmou ser genuíno, foi escrito primeiro. Todas as datas apresentadas são aproximadas. Muitos estudiosos bíblicos acham que os evangelhos foram compostos entre 60 e 100 depois de Cristo, muito depois da morte de Cristo em 29 ou 30 depois de Cristo. Várias afirmações e evidências recentes tendem a colocar o evangelho de Marcos, que Sete afirmou ser genuíno, como tendo sido escrito logo em 35 depois de Cristo, muito mais próximo naturalmente do tempo em que Cristo viveu. Seção 675, 4 de julho de 1973, 22h20, quarta-feira. À tarde, Jane e eu havíamos dado um passeio pelo campo viçoso e montanhoso dos arredores de Elmira.
e o dia, ensolarado, estivera quase perfeito. Quando nos sentamos para a sessão às 21h25, entretanto, nossa sala de visita estava muito quente. Abrimos todas as janelas. Ouvíamos o barulho muito evocativo de fogos de artifício a 1 ou 2 quarteirões de distância. Enquanto esperávamos a sessão, Jane começou a entrar em um estado de consciência transcendente ou acentuado. Eu comecei a anotar as experiências dela, mas perdi algumas vezes de suas descrições por causa da velocidade em que ela falava. Suas mãos adquiriram uma maciez interior, aveludada e exuberante. Então ela teve a sensação daqueles rostos gigantescos olhando para o nosso universo, e um tanto nostalgicamente ela acrescentou rindo. Ver as extensas notas da seção 653 do capítulo 13, descrevendo seus vários estados de percepção alterada em 2 de abril do ano passado. Em um desses intervalos, ela percebera as gigantes postados à beira do nosso mundo. Agora, disse Jane, daquele ponto de vista maciço, esses observadores podiam ver tudo acontecendo ao mesmo tempo em nosso mundo, da Califórnia à Rússia, como astronautas olhando para nós. É melhor eu voltar para a sessão, mas estou à beira de alguma coisa, ela continuou satisfeita. Sentou-se ereta em sua cadeira de balanço, ouvindo, fazendo ligações. Estou captando aquele som emocionante em meu estômago, ao ouvir os carros virando a esquina, e os sons dos fogos de artifício são como ondulações no ar, saindo de todas as direções. O trânsito é fascinante, faz coisas com minha cabeça e meus ouvidos lá dentro. E agora, quando servi minha cerveja, apenas por um segundo tive aquela sensação de me haver agigantado. Quiteando, eu me sintonizo com 7. Agora com 7.2. Torno-me maior. Minhas habilidades perceptivas se ampliam para captar a experiência. Neste momento, sinto que quando fecho os olhos, a Terra, todo o globo, está dentro da minha cabeça. Não se pode entender até fechar os olhos. Gostaria de poder colocar isto em palavras, mas é preciso que você compreenda que os eventos de fora do corpo são os mesmos que os de dentro do corpo. O comportamento de seus neurônios e de suas atividades químicas é porque o fora e o dentro são tão lindamente sincronizados, tudo estará sempre harmonizado. Se algo morre em sua cabeça, uma célula talvez, algo também morre no mundo exterior. Um inseto, uma pessoa. Existe uma correlação instantânea que não posso explicar. O mesmo acontece com novos nascimentos. Os sons dos fogos de artifício são os mesmos sons feitos por eventos que acontecem dentro do corpo. É por isso que Seth está certa. Um evento exterior é um evento interior. Mas eu preciso voltar para a sessão. O capítulo 22 do livro Seth Speaks contém material adicional sobre Seth 2. Na seção 589, Seth nos diz em parte: entre aquela Jane de vez em quando fala através da personalidade de Seth 2, e esse conceito está ligado ao fenômeno do tamanho do gigante. Mas em seus termos, 7.2 é muito mais divorciado de minha realidade do que eu da de Rupert. Podem imaginar 7.2 como uma futura porção de mim, se preferirem, só que há muito mais coisas envolvidas. Há uma riqueza fantástica lá fora. Jane apontou para as janelas abertas. Há uma fantástica correlação entre variações sazonais e a extensão dos pensamentos, que ninguém suspeitava. Os pensamentos formam traços em um nível interior. Vocês poderiam fazer gráficos de seus pensamentos e eles combinariam com as mudanças sazonais, com as marés e as fases da lua. Todas essas coisas, porém, que parecem estar fora, são apenas manifestações de seus ritmos corporais. Quero ter uma sessão, só que isto é muito divertido e faz você se sentir maravilhoso. Com um pouco de esforço, Jane sentou pouco a pouco, foi se aquietando. Ao mesmo tempo, continuou afirmando que as revelações desta noite haviam acontecido por um motivo, e era verdade, como logo vimos. Agora sinto um grande Seth por perto, ela sorriu, e estou tentando trazê-lo para o tamanho da sessão. Se ele viesse como está agora, sua voz seria tão forte que abafaria tudo ao mais no mundo.
Sei que isso é uma analogia, naturalmente, e agora sinto, de algum modo suficientemente forte para mencionar que minhas pernas estão crescendo e descendo pelo chão, e minha mão está crescendo em direção ao teto. Ela encostou-se de novo na cadeira, os olhos fechados, como que seguindo um sinal. Uma brisa fresca soprou as cortinas para dentro. Papéis farfalharam. Movimentando-se pela sala, as pequenas explosões dos fogos de artifício tornaram-se de repente mais altas. A sala ficou mais fresca e agradável, e Jane finalmente trouxe Seth para um tamanho controlável. Ela tirou os óculos. Boa noite. Início do ditado de Seth. Afirmação significativa, portanto, a aceitação amorosa de sua individualidade única pode envolver negação quando você se recusa a aceitar as visões ou dogmas de outros a fim de perceber mais claramente suas próprias visões e formar seus próprios dogmas. Essas afirmações o levarão às suas próprias descobertas interiores e atrairão das mais profundas porções de seu ser o tipo particular de informações, experiências ou percepções de que você precisa. A aceitação amorosa de si mesmo permitirá que você atravesse crenças como atravessaria as características variáveis de sua região campestre. Quanto mais uma crença o encoraja a usar suas habilidades e sua vitalidade, mais afirmativa ela é. A percepção de Hubert está fortemente alterada esta noite, e isso é um exemplo de certos tipos, tanto de afirmação como de negação. Ele sempre enfatizou os seus próprios processos criativos e intuitivos. Fazendo isso, rejeitou muitos dos conceitos em que outros acreditam. Aceitou a crença de que qualquer consciência pode ter algum tipo de contato direto com experiências e realidades que talvez sejam até percebidas, mas que são ignoradas. Ele sabia que havia muitas maneiras diferentes de viver até mesmo o mundo físico, e assim rejeitos todos os conceitos que lhe diziam o contrário. A própria crença permitiu-lhe a usar essas habilidades, e assim como os músculos se tornam mais flexíveis com o uso, o mesmo acontece com os poderes psíquicos e intuitivos. As pernas correm e saltam sobre áreas do solo. Elas não podem por si mesmas interpretar a realidade abaixo delas. Os pés não têm consciência das formigas que esmagam. Não sentem a grama, a calçada ou a estrada, pois a vida perceptível individual e peculiar da própria grama ou da formiga escapa aos pés, que são envolvidos em sua própria realidade e estão preocupados com essas outras coisas apenas na relação delas com a sua condição de pés. A mente pode, entretanto, interpretar a experiência das pernas e dos pés, e usando imaginativamente os dados dos sentidos, perceber, até certo ponto, a realidade da formiga. Quando a mente explora outras realidades, suas atividades dificilmente podem ser apreendidas pelo cérebro, que normalmente não está concernido por estes fenômenos, a menos que deva encará-los. A mente de Hubert é muito mais consciente de outras realidades do que seu cérebro, mas ele acredita na realidade maior de si mesmo e de suas percepções. O cérebro também possui esta crença, e assim se abre, tanto quanto possível, para as atividades da mente. Por causa disso, certas experiências intuitivas, psíquicas e intelectualmente englobantes podem, até certo ponto, ser sentidas fisicamente. O conhecimento é interpretado através de alterações nas sensações do corpo, que lhe dão uma importante validade corpórea. Nesses casos, importantes atividades mentais e psíquicas se refletem na experiência do corpo, propiciando uma unidade benéfica. Aqui eu usei o termo englobantes em relação a trabalhos da mente e intuições que existem no que vocês poderiam chamar de âmbito acelerado de ação. O intelecto normal, orientado tão precisamente por crenças para a inevitabilidade de um tipo de percepção unifocal, é limitado. Um certo tipo de afirmação do eu permite ao cérebro sintonizar-se com esses métodos mais globais de percepção,
que fazem parte das características naturais da mente. Há boas razões para esse tipo de asserção precisar ocorrer primeiro. O cérebro e todo o sistema físico têm a finalidade de assegurar sua sobrevivência física e seguir suas crenças conscientes sobre a realidade. Há sempre uma ligação unificadora harmoniosa entre suas crenças e suas atividades. Algumas pessoas se sentem totalmente confiantes em certas áreas e temerosas em outras. Alguns aspectos da vida podem ser ignorados ou até refutados durante um tempo, enquanto outros são focalizados. Um indivíduo muito astuto e inteligentemente continuará atuando nas áreas em que se sentir seguro, em geral quando se encontra no processo de alteração de crenças. Você não usará a sua mente global até afirmar a realidade dela dentro de si mesmo e estar pronto para lidar com as informações adicionais que acabarão disponíveis de uma forma ou de outra. A mente englobante, porém, atua por meio de seu ser físico. Em seus termos, ela representa habilidades latentes da consciência que podem ser mais ou menos funções normais. Há estruturas biológicas embutidas que são ativadas para o recebimento dessas mensagens, e elas sempre fizeram parte de sua natureza física como espécie. Elas não serão precipitadas em base pessoal até que suas crenças lhe permitam perceber as camadas multidimensionais de sua própria experiência, ou pelo menos aceitar as possibilidades. Como mostra a experiência de Hubert esta noite, até as informações normais dos sentidos alcançam então um tipo de multidimensionalidade, uma riqueza quase impossível de descrever. Isso favorece automaticamente um processo biológico de aprendizado, no qual os sentidos podem ser usados de um modo mais livre e profundo. Embora essas ocorrências não sejam constantes, são suficientemente frequentes para mudar a experiência usual. Essa riqueza se sobrepõe. Você não precisa necessariamente saber qualquer coisa sobre assuntos chamados de psíquicos ou paranormais. Muitas pessoas usam esta consciência global e suas percepções achando isso muito natural e sem perceber quão diferentes suas percepções são das dos outros. Hubert ficou pensando sobre esta próxima matéria que está relacionada. Fisiologicamente, vocês carregam dentro de si remanescentes de sua evolução, vestígios físicos de órgãos e outros atributos que há muito são esquecidos. Ao mesmo tempo, também carregam dentro de si estrutura que ainda não são plenamente usadas. Esses organismos apontam para uma futura evolução. O uso dessa mente englobante envolve esses organismos. Pessoas de todas as idades experienciam este tipo de percepção, embora nunca em sua forma mais plena. A experiência de ampliação da consciência dissolve quaisquer conflitos aparentes que possam ocorrer entre o intelecto e as intuições em outros níveis. Tanto quanto possível, o organismo físico interpreta essa unidade através de uma nova escala de informações dos sentidos, de modo que materialmente as informações fazem sentido. Uma pessoa pode sintonizar-se com a mente, com a consciência global 2 ou 3 vezes na vida sem percebê-lo, tendo experiências que achará difícil interpretar mais tarde. A afirmação envolvida é transcendente e nela, durante um tempo, a pessoa afirma sua realidade na carne e, ao mesmo tempo, declara sua independência dela. Percebendo que ambas as condições existem simultaneamente, ocorre uma percepção dual em que a consciência global é ativada. Por ativada, quero dizer que o organismo físico fica de repente consciente da existência da consciência global. Quando utilizada adequada e plenamente em seus termos de tempo, a consciência global enriquecerá profundamente as dimensões da espécie, levando o corpo a uma harmonia maior do que é agora possível. Em base neurológica, há mecanismos latentes ainda não liberados que podem ser disparados. E quando isso acontecer, sua experiência prática com o tempo, como você o conhece, será alterada. De seu ponto de vista, a espécie será então tão diferente que parecerá uma outra. Como Hubert sugeriu certa vez, seu sistema de comunicação
já expandiu os dados disponíveis a uma mente consciente em um certo espaço de tempo, e isso em base puramente física. Vocês precisam assimilar e lidar com informações agora disponíveis sobre coisas que ocorrem em outros lugares e das quais, em séculos anteriores, as pessoas comuns não teriam conhecimento. Eventos ocorridos em lugares distantes tornam-se imediatamente de conhecimento geral. Os intervalos de tempo entre um episódio e seu conhecimento dele foram diminuídos, mesmo quando as coisas ocorrem do outro lado do mundo. Uma viagem de avião misturam suas ideias e experiências de tempo, alterando os conceitos que tem dele. Dentro dos mecanismos do corpo, porém, existem gatilhos que não são usados nem reconhecidos, mas que lhe permitirão, como espécie, lidar conscientemente com maiores percepções de tempo, assim como agora lidam com maiores percepções de espaço. De uma forma muito limitada e desajeitada, isto é sugerido pelo uso de computadores quando vocês tentam avaliar futuras probabilidades e agem de acordo com elas em seu presente. A mente pode fazer isso muito melhor que qualquer computador. E se acreditassem nisso, certas porções de seu cérebro seriam ativadas. O cérebro teria consciência de uma parte maior do conhecimento da mente, e as probabilidades de eventos futuros ficariam conscientemente disponíveis. Ora, o cérebro teria que separar essas informações, de modo que o mecanismo fisicamente sintonizado fosse capaz de manter seu presente temporal. Quando o homem desenvolveu o tempo de reflexão mencionada antes neste livro, na seção 635 e 636, capítulo 9, passou por uma desorientação inicial antes de aprender a distinguir um evento do passado, claramente lembrado, de um vivenciado no presente. A fim de ter um comportamento prático, a consciência em crescimento precisou fazer essas distinções. Para utilizar prováveis eventos futuros, o cérebro físico seria forçado a ampliar sua função, enquanto mantinha a pessoa em relação clara com o momento presente de poder e assim preservar sua eficiência física. A afirmação sempre envolve o conhecimento de seu poder no presente. Em termos mais amplos, a negação é a rendição desse poder. A afirmação é, portanto, a concordância com sua habilidade, como um espírito dentro da carne, para formar a realidade física de sua condição humana. Ora, você pode alterar seu presente alterando seu passado, ou pode mudar seu presente a partir do futuro. Ver seção 653 e 654, capítulo 14. Mesmo essas manipulações, entretanto, precisam ocorrer em sua experiência prática presente. Muita gente, em um ou outro momento, muda seu comportamento presente em resposta a um conselho de um provável eu futuro, sem mesmo saber o que está fazendo isso. Suponhamos que você, como jovem, tenha uma meta específica em mente, pela qual esteja trabalhando. Sua intenção, suas imagens, desejos e determinação formam uma força psíquica que é projetada para frente, por assim dizer. De seu presente, você envia a imagem de si mesmo para o que pensa ser o futuro. Digamos que a um certo ponto você tenha uma decisão a tomar e não saiba para onde se voltar. Percebe que está ocorrendo perigo de desviar-se de seu propósito, mas por outras razões, sente-se inclinado a fazê-lo. Em um sonho ou devaneio, pode de repente ouvir mentalmente uma voz que lhe diz, em termos indubitáveis, para perseguir sua intenção inicial. Ou, de alguma outra forma, pode receber a mesma informação por meio de um impulso, ou de uma visão, ou simplesmente sabendo de repente o que fazer. Isso acontece em seu presente. Em outros termos, o eu que você projetou no futuro está lhe enviando um incentivo a partir de uma provável realidade que você ainda não pode criar. Ou melhor, uma realidade que você ainda não está vivenciando, mas que você ainda pode vir a criar. Esse eu focalizado, porém, atua a partir de seu presente e algum dia, em seu próprio futuro, você poderá encontrar-se pensando nostalgicamente em um momento de seu passado, quando estava indeciso e irresoluto,
mas agiu corretamente. Você poderá pensar: estou contente de ter feito isso, ou sabendo o que sei agora, como tive sorte de tomar aquela decisão. E nesse momento, você é o eu futuro que, uma vez, falou, encorajando a pessoa do passado. O futuro provável alcançou o presente prático. A afirmação antecipada de si mesmo, projetada no futuro, tornou o fato possível. Da mesma forma, sua aceitação de si mesmo e de sua própria integridade pode, em qualquer momento de seu presente, alterar seu passado e seu futuro. Fim do capítulo.